Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje nós vamos abordar a lição de número 13. Seja um mordomo fiel, a última lição do trimestre, coroando então esta série de lições sobre mordomia cristã. Nós vimos vários aspectos da mordomia cristã e hoje então estamos encerrando então o trimestre e trazemos então algumas reflexões sobre o exercício da mordomia de maneira fiel. Bem, inicialmente é interessante nós atentarmos para o fato de que a função do mordomo ela não é muito conhecida na vida moderna, especialmente no mundo ocidental. Mas no mundo antigo e no mundo oriental, a mordomia ela era muito conhecida, inclusive aqui no Brasil também. Entre as pessoas nobres e as pessoas ricas, era comum se ter mordomo. Nos tempos bíblicos, o mordomo, a mordomia, ela estava ligada a exatamente a administração então dos bens da nobreza. Nós vemos figuras que são destacadas no Antigo Testamento. Nós temos o caso de Abraão, que tinha um mordomo chamado Eliezer. Nós tivemos também José, filho de Jacó. Ele foi vendido como escravo e depois Deus o fez, inclusive, o governador ali do Egito. No Novo Testamento, nós temos vários ensinos de Jesus, inclusive algumas parábolas, que estão relacionadas também à mordomia. E nós temos o caso, por exemplo, do mordomo, lá em Atos 8, 27, o funcionário de uma rainha do reino da Etiópia, de Candace. Bem, então a mordomia é citada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, pois fazia parte então do mundo bíblico. Né? A Bíblia então nos apresenta como mordomos. A palavra mordomo já foi definido lá na lição 1, o termo vem do latim, major domo. O termo significa o criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa, ou ecônomo, de onde vem a nossa palavra moderna, economia. A pessoa então encarregada de administrar os bens de um senhor, de um proprietário, de um homem que tinha bens ou posses, ou de uma organização, era então chamado de mordomo. Né? Essa figura talvez corresponderia hoje a uma espécie então de administrador. Bem, no comentário então da nossa lição, que é baseado no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 36 a seguir, é interessante que o professor de escola dominical atente bem para esse texto e utilize bem esse texto bíblico, porque é onde está baseado o comentário da lição. Na parte do comentário, o comentarista da lição, ele, depois de definir o termo, ele coloca o que Deus espera dos seus mordomos. O que é que Deus espera no exercício da mordomia? Com base em Lucas 12, 37 a seguir. Em primeiro lugar, Deus espera que sejam prudentes na espera do seu Senhor. Nós temos a parábola do mordomo e temos também a parábola das 10 virgens. E uma das características, especialmente das virgens prudentes, né, era exatamente o fato de serem prudentes. Aguardavam o noivo a qualquer momento, né, enquanto as outras não tinham azeite suficiente. De modo semelhante, a igreja então de Cristo deve aguardar a vinda de Jesus de forma também de forma prudente. A segunda característica que Deus espera dos seus mordomos é exatamente a prontidão. Na parábola então do servo vigilante, nós observamos isso, a questão relacionada à prontidão. Né? Ele esperava que quando ele batesse então a porta, os seus servos então estivessem prudentes. Lucas 12, 37, bem-aventurado aqueles servos, os quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Então, a prontidão é destacada aqui, tanto na parábola das 10 virgens, como também na parábola dos servos. O terceiro elemento que é destacado no comentário da lição que Deus espera dos seus servos é exatamente a recompensa do Senhor. Lucas 12, 37, bem-aventurado aqueles servos, os quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, os fará sentar à mesa e chegando-se os servirá.
Então se espera a recompensa do Senhor. É outra expressão que aparece. É interessante acrescentar aqui, nesse aspecto da parábola de Lucas 12 e o versículo 37. Alguns pontos podem ser destacados, especialmente aspectos culturais. Estejam cingidos os vossos lombos, Jesus disse em Lucas 12, 35. No mundo oriental, os longos mantos podiam impedir tanta pessoa de andar, de caminhar, como também o trabalho, a menos que eles fossem então amarrados acima da cintura para dar liberdade de movimento para os pés e as pernas. Então o cinto servia a um propósito prático. O servo assim cingido então estava pronto para ação imediata. É essa a ideia então da expressão estejam cingidos os vossos lombos. Também Jesus disse acesas as vossas candeias ou as vossas lâmpadas. A lâmpada era usada na Palestina, no mundo antigo. Ela era muito simples, era uma pequena tigela em forma de barro, de jarra, com um pavio. O pavio tinha que ser ajustado e a lâmpada enchia com óleo para obter-se a luz. O cristão, então, não deve negligenciar a sua luz. Ele não deve permitir que o seu pavio fique chamuscado ou que o seu óleo se esgote. Aqui está em foco, então, a devoção pessoal, oração e leitura da Bíblia, e o serviço fiel vai manter a lâmpada e a alma ardendo com brilho. Então, são aspectos culturais que podem ser destacados aqui no comentário. Bem, na segunda parte do comentário, o pastor Elinaldo ele destaca as características do mordomo infiel. Como é o mordomo infiel da parábola que Jesus utilizou? As características do mordomo infiel. Em primeiro lugar, ele não espera o Senhor. O texto diz que ele não esperava o Senhor, ele não aguardava o Senhor. Ele disse assim: o meu Senhor tarda em vir. Então ele não esperou a breve volta do Senhor, né? O cristão ele deve esperar Jesus constantemente. Aquele servo infiel, ele achou que o seu Senhor iria demorar. Foi quando então brevemente o Senhor apareceu, né, para a prestação então de contas. Segundo, o texto diz que ele espanca os seus servos. O mau servo ou o mau mordomo abusa da sua autoridade delegada pelo seu senhor, inclusive ele extrapola sua missão e passa a maltratar os outros servos do seu senhor. Aqui então enfoca aqueles que têm liderança, né, na igreja, num órgão, num departamento da igreja local, que muitas vezes motivados pelo orgulho, pela falta de amor, eles passam a tratar os servos de Deus com radicalismo, com autoritarismo, espancando-os, né, entre aspas. Em terceiro lugar, é destacado na lição que aquele servo mau, aquele mordomo infiel, ele age de forma irresponsável. De que forma ele age de forma irresponsável? O texto diz que além dele espancar os outros servos, o texto diz que ele começa ele se entrega aos vícios e à embriaguez. É o que o texto então nos diz. Ele age de forma irresponsável. Ele se entrega aos vícios e à embriaguez. Ele age então como um crente carnal. A Bíblia traz várias advertências acerca da bebida alcoólica. Provérbios 20, versículo 1, Isaías 28, versículo 7. A Bíblia mostra os efeitos desastrosos da bebida alcoólica. Então, aquele servo ele age então de forma irresponsável. Essas são as características do mordomo infiel. Quais são então as características do mordomo fiel? Nós observamos também então um comentário na lição, é chamado então do mordomo fiel e prudente. Quais são as qualidades dele? A primeira qualidade é exatamente a fidelidade. Nós podemos definir fidelidade como a qualidade ou caráter de fiel, lealdade, firmeza, constância nas afeições, no sentimento, perseverança, observância rigorosa da verdade, exatidão. É assim que o dicionário define a fidelidade. Jesus ensinou os seus discípulos, e também nós temos vários ensinos da Bíblia acerca da fidelidade. O cristão deve ser fiel
em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Então, aquele servo, ele tinha a qualidade de fidelidade. A mordomia que agrada a Deus, ela envolve também a prudência. Como é que nós podemos definir prudência? Prudência é a qualidade de quem age com moderação, com medimento, buscando evitar tudo o que acredita ser fonte de erro ou dano. Quantas igrejas e ministérios têm sido arrasados exatamente pela falta de prudência. E também cristãos, de forma individual, têm sido destruídos pela falta de prudência. Inclusive imprudência no falar. A Bíblia fala que quem muito fala também muito erra. Provérbios 16:16, a Bíblia diz que é melhor a prudência do que a prata. Bem, outra característica é que aquele servo ele foi constituído pelo Senhor. É outro elemento que se destaca aqui. Ele foi constituído. Ele não se constituiu a si mesmo. Ele não assumiu a responsabilidade por si mesmo. Ele foi constituído pelo Senhor. Os mordomos, então, da obra de Deus também foram constituídos pelo Senhor. Nós fomos constituídos pelo Senhor. A lição que então nós aprendemos é que Jesus não quer pastores, líderes, obreiros que sejam comissionados por interesses pessoais ou grupos, mas que sejam constituídos por ele. Sempre Paulo destacava nas suas cartas, nas saudações, que ele era apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, como está em Gálatas 1:1. A outra lição que nós aprendemos é que o governo não é democrático, do povo, pelo povo e para o povo, onde prevalece a vontade da maioria. Mas a liderança ela deve ser cristocêntrica, ou seja, ter Cristo como centro. É isso que nós vemos na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 16 a 18. A terceira lição que nós aprendemos é que o servo foi constituído para cuidar dos outros servos, lhes dar a tempo a ração, é o que diz Lucas 12:42. O Senhor, então, considera aquele bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor vier, achar fazendo assim, ou seja, dando a ração, né, o seu tempo à ração, ou seja, fazendo a obra com fidelidade, com prudência e com cuidado. Então, destacamos aqui as qualidades do mordomo infiel e as qualidades, então, do mordomo fiel. Então, que o prezado professor, né, de escola dominical possa destacar esses elementos, então, na lição, né? E a fazer a devida, então, aplicação, né? Talvez uma informação cultural interessante é no versículo 38, quando fala da vigília, terceira vigília, é que a noite era dividida em vigílias, nos tempos bíblicos. Corresponde, então, ao tempo, né, como nós utilizamos hoje. A primeira vigília era das 6 horas da manhã, das 6 horas da tarde às 9 horas da noite. A segunda vigília das 9 à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília era das 3 às 6 horas da manhã. Essa é uma informação cultural. Então, encerrando, nós podemos, então, afirmar, né, nessa lição, que o Senhor ele pode vir a qualquer momento, ele nos constituiu como mordomos e o dia da prestação de contas, então, está chegando. Então, a mordomia aponta tanto para a responsabilidade, como aponta também para o dia da prestação de contas. Que ele, então, nos encontre como mordomos fiéis, né? E que nós possamos prestar conta da mordomia de forma fiel e sejamos assim recompensados pelo Senhor. Então, concluindo, podemos afirmar que o professor da escola dominical deve destacar o que Deus espera dos seus mordomos, né? Destacar também as características de um mordomo infiel, as características de um mordomo infiel e deve inclusive explorar muito o texto de Lucas 12 a partir do versículo 36, inclusive destacando aspectos culturais ali naquele texto e levar essas informações para os alunos. E fazendo a devida aplicação, já que nós estamos encerrando o trimestre, faça então a aplicação, perguntas, como foi que os alunos receberam a lição nesse trimestre, de que forma eles mudaram de atitudes e de que forma esta lição influenciou a vida dos seus alunos, né? Destaque pode fazer também uma síntese sobre os principais aspectos que foram abordados na lição desse trimestre. Tempo, bens e talentos, sendo um mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus tem nos dado. Que Deus abençoe e recompense a cada aluno
e cada professor da escola dominical, que estiveram presentes nas aulas e também que nos acompanharam aqui nesse trimestre sobre este assunto tão relevante que é mordomia cristã. No próximo domingo estaremos iniciando então uma nova série de comentários das lições bíblicas. Que Deus abençoe cada aluno e cada professor da escola dominical. Amém.